o Flamengo teria 4 pontos a mais. Então, ao invés de 9, né, atrás do Botafogo, estaria 5. Aí daria para sonhar. Você vai ganhando seus jogos. O Botafogo tem jogos difíceis, tem Internacional e Palmeiras fora de casa, por exemplo. Aí você imagina, se o Botafogo perdesse um jogo, empatasse o outro, o Flamengo poderia encostar. Mais a 9 pontos, eu acho que não tem nem que pensar nisso. Tem que jogar, ganhar seus jogos. Se porventura acontecer um acidente aí com os times que estão à frente, aí você vai pensar em título. Nesse momento, eu acho que não faz nem muito sentido. O Flamengo tem que pensar no domingo. Ontem fez um bom jogo. Não concordo muito com essa coisa que joga sempre igual, porque acho que um bom time não joga sempre igual. Um bom time se adapta ao contexto, ao adversário, ao momento do jogo, se está em casa ou fora. Por exemplo, contra o Internacional, o Flamengo não jogou o tempo todo em cima do Inter. Pelo contrário, foi amassado no segundo tempo. E resistiu bem, aí comete um erro no final, sofre o gol. E foi bem. Ser amassado pelo Inter, jogando com o time reserva fora de casa, não é nenhuma vergonha. Faz parte do jogo. Ontem, no primeiro tempo, primeira parte do jogo, o Inter não, o Cruzeiro, apertou bastante o Flamengo. Depois o time saiu, conseguiu marcar pressão lá em cima, conseguiu dar uma equilibrada no jogo, depois dominou o jogo, criou situações. O Bruno Henrique muito bem na primeira etapa. Claramente, em campo, não demonstrou nenhum abalo em função do problema extracampo. Eu acho que agora, depois desses jogos, a gente já percebe que os jogadores estão se empenhando, o Felipe Luiz está conseguindo fazer com que ele se empenhe, e eu acho que o mais importante é que o time está competindo sempre. O time não está aderindo no modo banana. E o modo banana não é o modo banana do Tite. Teve com o Tite, teve com o Sampaoli, teve com o Vitor Pereira, teve com o Paulo Souza, teve com o Dorival, né? Especialmente depois dos títulos, teve com o Renato Portaluppi, teve com todos os técnicos que passaram, teve com o Rogério Ceni. Talvez não tenha tido nenhum jogo modo banana com o Jorge Jesus, que era outra situação. Os jogadores não estavam tão empoderados como ficaram depois dos títulos, e o português tinha o total controle ali e a mão pesada naquele momento. Mais adiante, não sei se ele continuaria tendo todo esse domínio, porque os jogadores, à medida que foram ganhando títulos, foram ficando com muitas asinhas, né? E aí escolhiam jogos. O próprio Felipe Luiz participava, gente. O Felipe Luiz estava em campo nos 4-1 do Fluminense, não estava? Ou no empate do ano anterior, perdeu o título carioca jogando nada, perdeu o primeiro jogo, aí empatou o segundo com o Fluminense. Ele também esteve em campo em jogos de atuação lamentável, mas agora, como técnico, ele está conseguindo eliminar o balde banana. Ele protagonizou em campo algumas vezes. Não pode esquecer as coisas, não. A gente tem que falar as coisas como elas são.